Existe uma frase que foi tão repetida, tão estampada em quadros decorativos, tão suavizada em posts motivacionais, que perdeu completamente o seu peso original. Ame o próximo como a si mesmo. Quantas vezes você já ouviu isso sem realmente sentir o tamanho do que está sendo pedido? A verdade incômoda é que Jesus nunca ensinou um amor genérico, morno, fácil de aplicar com um sorriso de circunstância para qualquer pessoa que cruze o seu caminho. O que ele ensinou, e o que quase ninguém quer encarar de frente, é um tipo de amor que exige perdão a quem te feriu profundamente, limites firmes diante de quem te explora e uma honestidade capaz de doer antes de curar. Se você está carregando mágoa de alguém da sua família, se um ex-relacionamento ainda pesa no seu peito, se um sócio ou amigo te traiu e você não sabe se deve perdoar, cortar relações ou as duas coisas ao mesmo tempo, este roteiro foi escrito pensando exatamente em você. Vamos começar desmontando o clichê. Quando alguém pergunta a Jesus qual é o maior mandamento de todos, ele responde citando dois princípios que, juntos, formam a base de toda a lei religiosa da época: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Até aqui parece simples, quase óbvio, mas o homem que fez essa pergunta, um especialista na lei religiosa, não estava satisfeito com uma resposta genérica. Ele queria justificar a si mesmo. Então faz uma pergunta seguinte, aparentemente inocente, mas na verdade carregada de segunda intenção: e quem é o meu próximo? Essa pergunta revela algo profundamente humano, algo que todos nós fazemos, consciente ou inconscientemente o tempo todo. Nós queremos definir os limites de quem merece o nosso amor, o nosso perdão, a nossa generosidade. Queremos uma lista clara de quem está dentro e quem está fora do círculo das pessoas que merecem ser tratadas com dignidade. E é exatamente essa pergunta que leva Jesus a contar uma das parábolas mais desconfortáveis de todos os evangelhos, a parábola do bom samaritano. Um homem está descendo de Jerusalém para Jericó, uma estrada conhecida por ser perigosa, cheia de bandidos escondidos entre as pedras. Ele é atacado, espancado, despojado de tudo o que tinha e deixado à beira do caminho, meio morto. Um sacerdote passa por ali, vê o homem ferido e atravessa para o outro lado da estrada, seguindo em frente. Depois, um levita, outro membro respeitado da estrutura religiosa, faz exatamente a mesma coisa, vê e ignora. E então passa um samaritano. E aqui está o ponto que os ouvintes originais da história certamente sentiram como um soco no estômago. Samaritanos e judeus se odiavam mutuamente. Havia séculos de rivalidade religiosa, étnica e cultural entre esses dois povos. Se Jesus quisesse simplesmente ensinar sobre ajudar estranhos, poderia ter escolhido qualquer personagem neutro. Mas ele escolhe deliberadamente o inimigo histórico do seu próprio público para ser o herói moral da história. O samaritano vê o homem ferido, tem compaixão, cuida pessoalmente dos ferimentos dele, o coloca sobre seu próprio animal, leva até uma hospedaria, paga do próprio bolso pelo cuidado contínuo e ainda promete voltar para cobrir qualquer custo adicional. E Jesus finaliza perguntando ao especialista da lei: qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta, obviamente, é o samaritano, o inimigo, aquele que menos se esperaria que ajudasse. Jesus então diz apenas: vá e faça da mesma forma. Aqui está a primeira camada de profundidade que a maioria das pessoas ignora quando cita essa parábola de forma superficial. Amar o próximo, na definição de Jesus, não tem nada a ver com afinidade, proximidade cultural ou merecimento. Tem a ver com ação concreta de compaixão direcionada a alguém que muitas vezes você teria todo o direito social e cultural de ignorar. Isso já é desconfortável o suficiente. Mas Jesus,
vai ainda mais fundo em outro momento, quando ensina algo que praticamente ninguém consegue aplicar sem sentir um desconforto físico. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. Pare um instante e pense em alguém específico que te maltratou. Talvez um pai ausente, uma mãe que nunca validou o que você sentia, um ex-parceiro que te traiu ou te manipulou, um sócio que te enganou financeiramente, um amigo que espalhou mentiras sobre você. Agora releia a frase: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam. Não é uma sugestão de tolerância passiva, é um convite a um tipo de amor ativo direcionado exatamente para a pessoa que mais te feriu. E aqui é onde a maioria dos ensinamentos superficiais sobre esse tema erram feio, porque tratam essa instrução como se significasse manter a pessoa tóxica dentro do seu convívio diário, aceitando qualquer tipo de tratamento sem limites, numa espécie de masoquismo espiritual, disfarçado de virtude. Isso não é o que Jesus está ensinando, e vamos entender exatamente por quê. Existe uma diferença fundamental entre perdão e reconciliação. Uma diferença que a teologia popular frequentemente borra, causando um sofrimento imenso em pessoas que ficam presas em relacionamentos abusivos por acharem que perdoar significa necessariamente continuar convivendo com quem as machucou. O perdão é um processo interno entre você e o seu próprio coração, e entre você e Deus. É a decisão de soltar o direito de vingança, de parar de alimentar internamente o ódio e a amargura que, se não forem soltos, acabam envenenando muito mais quem carrega do que quem causou a ferida original. A reconciliação, por outro lado, é um processo relacional que exige duas partes dispostas. Exige arrependimento genuíno de quem causou o dano. Exige mudança de comportamento demonstrada ao longo do tempo. E nem sempre é possível ou até mesmo saudável, especialmente em casos de abuso contínuo, manipulação ou exploração. Você já perdoou alguém internamente, mas ainda precisou manter distância física ou emocional dessa pessoa para se proteger? Esse tipo de decisão é fraqueza espiritual ou sabedoria? Deixa a sua opinião nos comentários, porque a próxima parte desse ensinamento vai justamente ao encontro dessa tensão entre amor e limites. Vamos observar o próprio comportamento de Jesus com atenção, porque muitas vezes esquecemos que ele não era apenas um pregador de conceitos abstratos. Ele vivia exatamente o que ensinava, e a forma como ele estabelecia limites é reveladora. Existe um momento em que a própria cidade onde Jesus cresceu, Nazaré, rejeita completamente o seu ministério e, depois de ouvi-lo pregar, ficam tão furiosos que tentam empurrá-lo de um precipício. Jesus não fica ali tentando convencer aquelas pessoas hostis, discutindo, se explicando ou se sacrificando emocionalmente para tentar mudar a opinião delas. O texto simplesmente diz que ele passou por entre eles e se retirou. Ele amava aquelas pessoas, mesmo tendo crescido entre elas, mas não permitiu que a hostilidade delas determinasse o seu próximo passo ou consumisse a sua energia. Em outro momento, Jesus dá instruções muito específicas aos seus discípulos sobre como agir quando forem rejeitados em uma cidade. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, ao sair daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos seus pés como testemunho contra eles. Essa instrução é praticamente um manual antigo sobre como não carregar a rejeição alheia como um fardo emocional permanente. Ele estava ensinando seus seguidores a reconhecerem quando um relacionamento, uma cidade, um contexto, simplesmente não estava aberto para receber o que eles tinham para oferecer, e a seguirem adiante sem se afundar em culpa ou tentativas desesperadas de agradar quem não queria ser alcançado.
Isso revela uma verdade poderosa sobre o amor que Jesus ensinava. Amar alguém profundamente, até mesmo um inimigo, não significa se tornar disponível ilimitadamente para o abuso ou desrespeito dessa pessoa. Significa desejar o bem verdadeiro dela, orar por ela, se recusar a alimentar ódio ou desejo de vingança dentro do próprio coração. Mas isso pode, e muitas vezes deve, coexistir com limites claros sobre proximidade, convivência e exposição contínua ao dano. Vou te contar a história de uma mulher que vou chamar de Camila, que passou anos numa relação de amizade profundamente desequilibrada com uma pessoa que ela conhecia desde a adolescência. Essa amiga a manipulava constantemente, fazia comentários que minavam a autoestima de Camila, disfarçados de brincadeira. Aparecia apenas quando precisava de algo e desaparecia nos momentos em que Camila precisava de apoio. Durante anos, Camila achava que, por ser cristã, precisava continuar tolerando esse comportamento indefinidamente, porque acreditava que se afastar seria falta de amor ou de perdão. Ela carregava uma culpa profunda toda vez que pensava em estabelecer distância. Foi só quando ela começou a estudar mais a fundo os evangelhos, especialmente a forma como Jesus se retirava de contextos hostis sem deixar de amar as pessoas envolvidas, que ela entendeu que amor e proximidade constante não são sinônimos. Ela decidiu reduzir drasticamente o contato com essa amiga, sem ódio, sem discurso de vingança, mas com uma clareza nova sobre o que ela permitiria ou não em sua vida. E o resultado, segundo ela mesma descreveu depois, não foi um afastamento amargurado, foi uma libertação silenciosa que abriu espaço para relacionamentos mais saudáveis florescerem. Jesus revelou um princípio sobre perdão que a maioria das pessoas aplica de forma incompleta, focando apenas na primeira metade da instrução. Mas antes de chegarmos nesse ponto específico, precisamos entender uma cena marcante envolvendo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, e uma pergunta que ele fez sobre os limites do perdão. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E é importante entender o contexto cultural aqui. Os rabinos da época geralmente ensinavam que perdoar 3 vezes já era generoso o suficiente. Então, quando Pedro sugere 7 vezes, ele estava, na sua própria percepção, sendo extraordinariamente magnânimo, dobrando o padrão esperado e ainda arredondando para cima. Ele provavelmente esperava um elogio por essa generosidade. Mas a resposta de Jesus quebra completamente qualquer sistema de contagem. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Muita gente lê isso e faz literalmente a matemática, chegando a 490 vezes como se fosse um número exato de tolerância antes de finalmente poder desistir de alguém. Mas essa não é a intenção do ensinamento. Jesus está deliberadamente destruindo a própria ideia de contabilizar ofensas, de manter um placar mental de quantas vezes você já perdoou alguém antes de se sentir no direito de guardar rancor. Ele está ensinando que o perdão genuíno não opera dentro de uma lógica de contagem regressiva, como se cada perdão fosse gastando um crédito limitado até acabar. Só que aqui está a parte que a maioria dos ensinamentos populares deixa de fora e que é essencial para entender o equilíbrio completo dessa mensagem. Perdoar de forma ilimitada não é o mesmo que confiar de forma ilimitada, nem permitir proximidade ilimitada. Você pode perdoar alguém internamente, soltando o peso do rancor pela milésima vez, e ainda assim reconhecer, com sabedoria, que aquela pessoa demonstrou um padrão repetido de comportamento destrutivo que exige limites concretos de convivência, de confiança financeira ou de exposição emocional.
O perdão ilimitado protege o seu coração da amargura. Os limites sábios protegem a sua vida prática do dano contínuo. As duas coisas não são contraditórias, são complementares. Existe uma frase que resume bem essa distinção. Perdoar não significa reabrir a porta para alguém que já provou repetidamente que vai destruir o que está do outro lado dela. Você pode desejar o bem verdadeiro dessa pessoa, orar sinceramente por ela, se recusar a alimentar desejo de vingança e ainda assim proteger o seu espaço, o seu coração e muitas vezes a sua conta bancária, das consequências de continuar exposto ao mesmo padrão de comportamento. Você já confundiu perdão com a obrigação de manter contato próximo com alguém que continuava te machucando repetidamente? O que mudou quando você entendeu que essas duas coisas podem ser separadas? Compartilha nos comentários, porque essa reflexão pode ser exatamente o que alguém que está lendo agora precisa ouvir para se libertar de uma culpa desnecessária. Existe ainda uma dimensão desse ensinamento que precisa ser explorada, porque conecta diretamente amor, limites e honestidade. Três elementos que a cultura da harmonia superficial tenta separar, como se fosse possível amar alguém de verdade sem nunca dizer uma verdade desconfortável para essa pessoa. Jesus, em vários momentos, demonstra uma honestidade que hoje seria classificada por muitos como falta de tato ou até mesmo falta de amor. Ele chama os líderes religiosos de sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro. Ele confronta diretamente Pedro quando este tenta dissuadi-lo do seu propósito, dizendo algo tão duro quanto: "Para trás de mim, Satanás." Ele não suaviza a verdade para preservar o conforto emocional momentâneo das pessoas ao seu redor. Isso revela um princípio importante sobre relacionamentos genuínos. Amor verdadeiro, na definição bíblica, não é sinônimo de concordância constante ou de evitar qualquer atrito para manter a paz superficial. Muitas vezes, o amor mais profundo é justamente aquele que tem a coragem de dizer uma verdade difícil, de confrontar um comportamento destrutivo, de recusar validar uma decisão que vai prejudicar a pessoa amada, mesmo sabendo que isso pode gerar desconforto imediato na relação. A cultura moderna, especialmente nas redes sociais, tende a tratar qualquer discordância ou confronto como falta de amor ou de aceitação. Mas, biblicamente, o silêncio diante de um comportamento destrutivo de alguém que você ama, apenas para evitar o desconforto de uma conversa difícil, muitas vezes é mais próximo da covardia do que do amor. Isso não significa, obviamente, que confrontar alguém deva ser feito com crueldade, arrogância ou desejo de humilhar. O apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, ensina que devemos falar a verdade em amor, unindo essas duas coisas de forma inseparável. Verdade sem amor se torna crueldade disfarçada de honestidade. Amor sem verdade se torna covardia disfarçada de gentileza. O equilíbrio que Jesus modelava era exatamente essa combinação difícil. Dizer a verdade, mesmo quando doía, mas sempre a partir de um lugar de desejo genuíno pelo bem da outra pessoa, nunca de desejo de vingança ou de superioridade moral. Pense agora em um relacionamento específico da sua vida, onde você tem evitado uma conversa difícil por medo de causar desconforto ou de ser mal interpretado. Talvez seja com um familiar sobre um padrão de comportamento que está te machucando repetidamente. Talvez seja com um sócio sobre uma decisão de negócio que você discorda profundamente. Talvez seja com um parceiro romântico sobre uma necessidade emocional que você tem escondido por medo de parecer exigente demais. A pergunta que esse ensinamento levanta é desconfortável, mas necessária. Você está evitando essa conversa por amor genuíno à harmonia ou está evitando por medo disfarçado de gentileza?
Vamos juntar agora todas as camadas desse ensinamento numa síntese prática, porque a profundidade teológica só tem valor real quando se transforma em sabedoria aplicável ao seu dia a dia. Primeiro, amar o próximo, na definição de Jesus, não tem relação nenhuma com merecimento, afinidade ou conveniência. Envolve ação concreta de compaixão, mesmo direcionada a quem a cultura ou a história pessoal diriam que você teria todo o direito de ignorar. Segundo, amar os inimigos e perdoar ilimitadamente é um trabalho interno, entre você e o seu próprio coração, que te protege da amargura e do ódio que envenenam mais quem carrega do que quem causou a ferida. Terceiro, esse perdão interno não exige automaticamente reconciliação, proximidade ou confiança restaurada, especialmente diante de padrões repetidos de comportamento destrutivo. Você pode perdoar de coração e ainda estabelecer limites firmes sobre quem tem acesso à sua vida, ao seu tempo e à sua energia. Quarto, o próprio Jesus demonstrava limites claros diante de hostilidade e rejeição, se retirando de contextos tóxicos sem deixar de amar as pessoas envolvidas. E quinto, amor genuíno frequentemente exige honestidade desconfortável, a coragem de dizer verdades difíceis por amor ao bem-estar real da outra pessoa, em vez de esconder-se atrás de uma harmonia superficial que evita qualquer atrito. Se você está carregando uma mágoa antiga hoje, talvez o convite não seja simplesmente esquecer o que aconteceu ou reatar um relacionamento que continua sendo destrutivo. O convite pode ser mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Soltar internamente o peso do rancor, para que ele pare de te envenenar por dentro, enquanto você mantém a sabedoria prática de proteger o seu espaço de quem já demonstrou repetidamente que não está disposto a mudar. E se existe uma conversa difícil que você vem adiando com alguém que você ama, talvez essa seja a semana de finalmente ter coragem de falar a verdade. Não para ferir, mas porque o silêncio confortável às vezes é a forma mais sutil de abandonar quem amamos. Existe ainda um último ponto que precisa ser dito, porque sem ele, esse ensinamento fica incompleto e pode até ser usado de forma perigosa. Tudo o que foi dito até aqui sobre perdão, limites e honestidade pressupõe uma coisa fundamental, que você também está disposto a olhar para dentro e reconhecer os seus próprios padrões destrutivos, não apenas os dos outros. É fácil usar esse ensinamento inteiro como uma ferramenta para julgar quem te feriu, listando mentalmente todos os limites que você vai impor a essa pessoa, sem nunca perguntar em que momentos você também foi o samaritano que atravessou para o outro lado da estrada, ignorando alguém que precisava de ajuda, ou o irmão que guardou rancor de forma desproporcional, ou a pessoa que evitou uma conversa difícil por covardia disfarçada de gentileza. Jesus, na mesma passagem em que ensina sobre não julgar, faz uma pergunta provocadora. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Antes de aplicar qualquer limite ou qualquer confronto em nome do amor genuíno, vale a pena parar e perguntar, com a mesma honestidade que você exige dos outros: em que áreas da minha própria vida eu preciso de mais humildade, mais perdão pedido, ou mais coragem para admitir um erro que cometi contra alguém que amo? Esse tipo de amor completo, que perdoa sem amargura, que estabelece limites sem crueldade, que fala a verdade sem covardia e que também examina o próprio coração antes de julgar o coração alheio, é o tipo de amor mais difícil de viver, mas também o único capaz de construir relacionamentos que realmente sobrevivem ao tempo e às tempestades da vida. Se esse ensinamento tocou alguma área específica da sua vida hoje, deixa o seu like, escreve nos comentários qual relação você está processando à luz do que ouviu aqui.
E se inscreve no canal, porque toda semana trazemos reflexões assim, conectando a sabedoria profunda de Jesus com os desafios reais dos seus relacionamentos, do seu trabalho e do seu coração. Amar de verdade nunca foi sobre ser ilimitadamente disponível para qualquer pessoa. Sempre foi sobre ter a coragem de perdoar sem amargura, estabelecer limites sem crueldade e dizer a verdade sem medo, porque é exatamente essa combinação difícil que constrói relacionamentos que realmente curam, em vez de apenas parecer bonitos por fora.